Uma pesquisa da Quaes, divulgada nesta quarta-feira, 26, revela que o terceiro mandato do presidente Lula, PT, é desaprovado por 50% ou mais dos eleitores em 8 estados analisados. A pesquisa mostra que a desaprovação ultrapassa 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, enquanto a aprovação caiu mais de 15 pontos na Bahia e em Pernambuco, estados em que Lula venceu as eleições de 2022. Pela primeira vez, a desaprovação do presidente superou a aprovação nesses 2 estados. A pesquisa, encomendada pela Genial Investimentos, foi realizada entre os dias 19 e 23 de fevereiro com 6.630 brasileiros a partir de 16 anos nos estados da Bahia, Goiás, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. A margem de erro é de 3 pontos para 7 estados, exceto em São Paulo, onde é de 2 pontos para mais ou menos. Esta é a primeira vez que a Quaes incluiu Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul em suas pesquisas sobre a avaliação do governo Lula. São Paulo. Em São Paulo, a desaprovação de Lula subiu 14 pontos, passando de 55% em dezembro de 2024 para 69% nesta pesquisa. A aprovação caiu de 43% para 29%. Foram entrevistadas 1.644 pessoas, com margem de erro de 2 pontos. Rio de Janeiro. A Quaes fez pela primeira vez uma pesquisa no Rio de Janeiro, onde 64% dos eleitores desaprovam o governo de Lula e 35% o aprovam. A pesquisa ouviu 1.400 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Minas Gerais. Em Minas Gerais, a desaprovação aumentou para 63%, um crescimento de 16 pontos em relação aos 47% de dezembro de 2024. A aprovação caiu 17 pontos, de 52% para 35%. A pesquisa entrevistou 1.482 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Bahia. Na Bahia, pela primeira vez a desaprovação a Lula superou a aprovação. 51% desaprovam e 47% aprovam. A desaprovação cresceu 18 pontos, enquanto a aprovação caiu 19 pontos. Foram ouvidas 1.200 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Pernambuco. Em Pernambuco, também pela primeira vez, a desaprovação ultrapassou a aprovação. 50% contra 49%, dentro da margem de erro de 3 pontos. A desaprovação aumentou 17 pontos em relação a dezembro de 2024, enquanto a aprovação caiu 16 pontos. A pesquisa entrevistou 1.104 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Paraná. No Paraná, a desaprovação subiu 15 pontos, chegando a 68%, contra 53% na pesquisa anterior, em dezembro de 2024. A aprovação caiu de 44% para 30%. Foram ouvidas 1.104 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Rio Grande do Sul. A primeira pesquisa da Quaes no Rio Grande do Sul revelou que 66% dos eleitores desaprovam o governo Lula, enquanto 33% aprovam. Foram entrevistadas 1.404 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Goiás. Em Goiás, a desaprovação subiu 14 pontos, de 56% em dezembro de 2024 para 70%. A aprovação caiu de 41% para 28%. Foram ouvidas 1.104 pessoas, com margem de erro de 3 pontos. Popularidade em queda. Em janeiro, uma pesquisa da Quaes apontou uma queda na popularidade de Lula, quando a desaprovação superou pela primeira vez a aprovação nacionalmente. Foram entrevistados 4.500 eleitores em todo o Brasil na época. Veja os números. Aprova, 47%, eram 52% em dezembro. Desaprova, 49%, eram 47%. Não sabe, não respondeu, 4%, eram 2%. Felipe Nunes, diretor da Quaes, explica que a alta reprovação se deve à percepção dos eleitores sobre a gestão da economia e o não cumprimento das promessas de campanha de Lula. Primeiro, Lula não consegue cumprir suas promessas. Esse percentual sempre foi alto, mas chegou ao seu maior patamar em janeiro de 2025, 65%. Ou seja, mais do que gerar esperança, o atual governo tem causado frustração na população, afirma Nunes.